Opa, e aí pessoal, aqui é o Shen, eu espero que vocês estejam bem. E bom, nesse vídeo aqui eu vou tentar provar mais uma vez o meu ponto tanto quanto maluco. O Orgulho Saiyajin também já fez um vídeo como esse e eu também já fiz um vídeo nesse estilo, só que em shorts. E eu decidi trazer aqui uma explicação maior sobre isso, já que lá no meu shorts muita gente não entendeu e até achou que eu tava ficando maluco. Mas eu espero que nesse vídeo você entenda o porquê o Piccolo seria o mais forte de Dragon Ball Z utilizando o Kaioken. E agora vamos para as explicações. Bom, a gente viu que durante a saga Cell, quando eles não tinham ninguém para lutar contra os androides e estavam sob ameaça, o Piccolo vai até o templo de Kami-sama para se fundir com o mesmo e assim aumentar os seus poderes, já que eles estariam novamente se tornando um só. E agora me diz aí, o que acontece no momento em que o Piccolo faz essa fusão com o Kami-sama? Ele se torna o guerreiro mais poderoso da saga. Sim, naquele momento o Piccolo era mais poderoso que o Goku Super Saiyajin, que o Vegeta Super Saiyajin, que o Trunks Super Saiyajin. O Piccolo naquele momento que enfrentou o número 17 era o guerreiro mais poderoso da saga Cell. Não tinha ninguém ali que conseguiria vencer o Piccolo. O Vegeta Super Saiyajin perderia feio numa luta contra o Piccolo. Então beleza, a gente consegue assumir aqui que o Piccolo, pessoal, em seu poder base, na sua forma base, já que ele não tinha transformação, conseguia atingir um poder superior ao poder de um Super Saiyajin comum. Então gravem essa informação. E mesmo que com o passar da obra o Piccolo tenha perdido esse posto, já que o próprio Vegeta alcançou a forma Super Saiyajin Daini Dankai, o Trunks também conseguiu Daini Dankai, Daisen Dankai, por mais que a Daisen Dankai não seja uma forma boa para lutar, e o próprio Goku e Gohan conseguiram o Super Saiyajin Grau 4, ou também conhecido como Super Saiyajin Full Power. E a partir desse momento o Piccolo já não era mais um dos guerreiros mais poderosos. A gente tinha ali na frente dele o Goku, Gohan, Vegeta, o próprio Trunks, eram guerreiros mais poderosos que o Piccolo. Porém, o Piccolo ainda estava no nível de um Super Saiyajin. Para vocês terem noção, aquele Piccolo da saga dos androides facilmente derrotaria o Frieza de Namekusei. Porque se você parar para pensar, qualquer um ali, tirando o Android 20 e 19, que isso aí já é uma outra discussão, qualquer um ali derrotaria o Frieza, seja o número 17, a número 18, o Cell nem precisa falar, né? Número 16 também. Qualquer um deles derrotaria o Frieza. E o Piccolo conseguiu bater de frente com o número 17. E se não fosse pelo desgaste de energia que o Piccolo teve, se o Piccolo tivesse essa energia infinita, entre aspas, igual ao número 17, ele conseguiria manter a luta e talvez até ganharia do número 17. Mas vamos lá, a questão aqui não é falar quem ganha ou quem não ganha. A questão é falar dos poderes do Piccolo. Então pensa comigo, se o Piccolo naquele momento tinha os poderes de um Super Saiyajin 1, o que aconteceria caso ele usasse o Kaioken? Pois é, pessoal, se o Piccolo usasse o Kaioken, ele ia dobrar o poder dele. E se ele dobra o poder dele, a gente tem aí um multiplicador muito parecido com o Super Saiyajin 2. Porque pensa comigo, o Piccolo tem os poderes de um Super Saiyajin, e a gente coloca em cima desse poder um multiplicador vezes 2. O que acontece? Ele vai ter 2 vezes o poder de um Super Saiyajin. E o que aconteceria se a gente colocasse um multiplicador de 8 vezes nesse Kaioken? O Piccolo teria o multiplicador de um Super Saiyajin 3. Exatamente, pessoal. Porque assim como a gente já viu no guia oficial, o Super Saiyajin 2 é 2 vezes o Super Saiyajin 1 e o Super Saiyajin 3 é 4 vezes o Super Saiyajin 2, que é a mesma coisa que 8 vezes o Super Saiyajin 1. O que significa que o Super Saiyajin 1 é 50 vezes a forma base, o Super Saiyajin 2 é 100 vezes a forma base e o Super Saiyajin 3 é 400 vezes a forma base. E então nessa comparação a gente usa o Piccolo como sendo esse Super Saiyajin, ou seja, o multiplicador do Kaioken de 2 vezes vai agir como se fosse o multiplicador do Super Saiyajin 2 em cima do corpo dele, que é 2 vezes o Super Saiyajin, já que o Piccolo, entre aspas, tem as mesmas forças que um Super Saiyajin. Tá dando pra entender? E basicamente, pessoal, se o Piccolo desse um jeito de ativar um Kaioken 20 vezes, ele superaria facilmente ali todos que estavam presentes. Mesmo a forma base, ou o, entre aspas, Super Saiyajin do Piccolo, sendo mais fraco que os outros que estavam ali, esse multiplicador de 20 vezes em cima de um poder que supera o Super Saiyajin da fase Frieza, com certeza faria com que o Piccolo fosse o mais forte ali presente. E pra deixar mais fácil pra vocês entenderem por que ele seria o mais forte, eu vou fazer uma outra analogia aqui, então presta atenção e acompanha. O Vegeta na luta final contra o Cell, ele não era o mais forte dali, mas ele ainda assim era um Super Saiyajin muito poderoso. E se o Vegeta de alguma forma tivesse acesso ao Super Saiyajin 3 naquele momento, o multiplicador seria tão alto que faria com que ele conseguisse sim derrotar o Cell. Então é isso que eu tô querendo dizer. Imagina que aquele Vegeta consegue multiplicar o Super Saiyajin dele em 8 vezes. Agora, imagina o Piccolo, que tem os poderes de um Super Saiyajin mais forte que o Super Saiyajin da fase Frieza, multiplicando os poderes em 20 vezes. Ele seria completamente imparável.
E a gente ainda tem que adicionar o fato, pessoal, de que o corpo do Piccolo é mais resistente que o corpo do Goku e ainda tem um lance de regeneração. E se por algum motivo isso causar um dano muito alto no corpo dele, ele vai até perder energia, mas ele pode simplesmente se regenerar, possibilitando que ele consiga dar algum tipo de golpe final. Vamos supor que o Piccolo por alguns segundos consegue utilizar um Kaioken 40 vezes ou 50 vezes para dar um golpe final no céu. Ele faria isso, o corpo ficaria completamente destruído e logo em seguida ele usaria a sua regeneração. Sim, ele estaria mais fraco, estaria debilitado, mas ainda assim teria derrotado o vilão. Mas é basicamente isso, pessoal. Muita gente disse que eu tava louco quando eu fiz esse vídeo e também muita gente chamou o próprio Orgulho Saiyajin de maluco. Mas se você fizer as contas e prestar atenção, o Kaioken é muito quebrado nesses personagens que já têm a forma base muito poderosa. É como se fosse realmente o Goku em Super Saiyajin usando o Kaioken. Porque se o Goku em Super Saiyajin usa o Kaioken 8 vezes, pessoal, ele já tá com o multiplicador de um Super Saiyajin 3. Ele não vai ter os poderes de um Super Saiyajin 3 da saga Buu, mas ele vai ter o mesmo multiplicador, dá pra entender? É basicamente isso, pessoal. Então, deixa aqui nos comentários se você também acha que o Kaioken devia ser passado para outros guerreiros. Eu, sinceramente, queria muito ver o Tenshinhan, o Yantia usando o Kaioken, o Kuririn usando o Kaioken. Mesmo que fosse um Kaioken baixo, que eles treinassem pra usar um Kaioken de 5 vezes, eu acho que já seria muito incrível. Imagina uma fusão, Yantia e Tenshinhan usando o Kaioken. Cara, seria muito interessante, né, pessoal? Mas é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e até mais.